Mas não vai deixar aquela gordura. Ah, tu já deu livro, né, amor? E, gente, meu Deus, meu estado. Não tenho vlogado muito porque eu tô na casa do meu namorado, mas eu tô lendo isso aqui, acho que eu tô na página 40. Tô fazendo várias atualizações lá no Goodreads. Tá meio estranho, talvez eu vá ler Diário de um Banana pra aliviar a cabeça. Porque algumas leituras são meio pesadinhas, assim, não é pesada, é meio denso, sei lá, não sei como falar. Mas é isso, não tô conseguindo vlogar muito por aqui, mas assim que eu voltar pra casa eu atualizo melhor vocês o que tá acontecendo. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so... Oi, gente! Hoje é sexta-feira. Que horas são? 5 horas da tarde? Esqueci de olhar as horas. Mas é em torno de 5 horas da tarde. Cheguei em casa agora há pouco. Tá um sol lá fora. Basicamente, eu passei a semana fora, né? Lá no meu namorado. Aí lá eu li esses dois mangás do Soul Eater. Eu li tanto Soul Eater que eu tô com Soul Eater na cabeça. Sword Art Online 1 e 2, da série Aincrad, que eu acho que é assim que se fala, não sei. Se vocês ouvirem barulho de piscina, minha sobrinha tá lá na piscina. Enfim, então eu li esses dois, vou botar aqui na pilhazinha de livros lidos agora em dezembro. E li também Diário de Banana, Gota d'Água. Gente, esse livro só me fez lembrar o quão ridículo e patético o Greg é, que é esse personagem principal aqui. Ele é muito idiota, gente. Tu pensa que é tipo Diário de um Banana, porque ser banana é uma coisa meio, sei lá, coisa da escola, que todo mundo te chama de banana ou te acha um banana porque sim, mas na verdade tu é uma pessoa normal. Mas na verdade, gente, ele é realmente uma pessoa meio estranha, assim. Tipo, ele se acha o melhor do mundo, ele acha que não tem defeitos. Enfim, ele acha que tá acima de todo mundo. Só que assim, esse livro me fez perceber o quão idiota os pais dele são. Ele reclama um monte dos pais dele por vários motivos, dos irmãos também. Mas, gente, eu não consigo entender como é que os pais não mandam eles fazerem coisas pra ser melhor na vida, assim. Tipo, eles não mandam, sei lá, separar roupa suja. O Greg vive jogando a roupa suja dele por aí. Ele já tem o quê? Uns 12 anos, eu acho. E aí ele ganhou uma cesta de roupa suja de Natal de um tio dele. Uma cesta de roupa suja que é pra, tipo, ser divertido. É uma cesta, tipo, cesta de basquete. Daí é pra ser divertido, tu jogar a roupa suja ali. E aí o Greg fica tipo, não, mas eu jogo minha roupa no chão mesmo. E aí, depois de um tempo, ela tá dobrada e limpinha. Tipo, mano, como é que os pais não mandaram ele separar a roupa suja? Só separar a roupa suja num determinado lugar. Sabe? Coisas básicas da vida. Os pais não mandam, não ensinam, não, sei lá, não obrigam, mas coisas idiotas como passe o fim de semana fora de casa, não fique só no computador ou videogame, coisas que tipo, tá, ok, é importante, mas não é tão importante quanto outras coisas básicas, funções, sabe, da vida, de família. Daí basicamente ele passa esse livro inteiro usando roupa suja porque ele não quer lavar a roupa. Óbvio que ele se fode por causa disso, mas enfim. Ai, gente, sério. Mas eu gostei de uma parte que tem aqui, que é sobre livros infantis, que é meio que uma crítica a alguns livros infantis idiotas e ridículos, entendeu? Esse cara aqui, ele é o Shel Silverstein e ele é um autor de livros infantis que realmente existe. Ele escreveu muitos livros infantis e ele é um autor muito renomado nesse sentido. E ele falou aqui, né, que quando ele era criança, os pais dele liam esse tipo de livro pra ele, do Shel Silverstein. E ele meio que tinha medo do Shel Silverstein porque ele parece um cara estranho. Ele é, tipo, careca e tem barba, e ele tinha medo desse cara na época quando ele era criança. E aí ele tem essa tirinha aqui,
que mostra os pais dele lendo livros infantis hoje em dia pro irmão dele. Que é assim, urso bobo come, urso bobo chora, urso bobo dorme, urso bobo cora. Fim. E é tipo uma crítica aos livros infantis de hoje em dia, entendeu? Isso eu achei muito legal. Mas, no geral, acho que eu dei 3 estrelas pra esse livro, porque é engraçadinho em algumas partes, e tem essa crítica que eu gostei. De resto, eu achei que faltou mais coisas, assim, sobre, tipo, o Greg ter algum desenvolvimento. Ele não teve muito desenvolvimento nesse livro. Eu achei que ele não se deu bem em quase nada, mas, ao mesmo tempo, ele não aprendeu coisas, entende? Enfim, minha família tá lá. Vou ir pra piscina agora, porque tá muito quente. Talvez eu leve um livro pra ler. É isso, vejo vocês mais tarde. (10 horas da noite, um ventilador porque tá extremamente quente. E, gente, meu quarto tá uma zona. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Então, eu vou arrumar isso por agora. E aí, depois disso, talvez eu vá ler ou tomar um banho, alguma coisa do tipo. Bom, gente, tomei meu banho. Só que, assim, hoje foi um dia em que eu passei maquiagem no rosto inteiro, até não consegui tirar tudo no banho. Eu suei um monte também, então, tipo, eu tô precisando, assim, esfoliar o rosto. Daí eu vou testar esse esfoliante novo que a minha mãe ganhou, só que ela não usa, então ela meio que me deu. É dessa marca chique aqui, L'Occitane, não sei se é assim que se fala. Enfim, flor de graviola, adorei o cheiro. Então eu vou esfoliar meu rosto com isso aqui. Mas o creme que eu tenho passado no rosto é um Cronos, que na verdade não é bem esse aqui do potinho. Esse aqui do potinho, pra quem tem mais de 45 anos, que é o que minha mãe usa. Ela reutilizou o pote, mas botou um refil aqui dentro, que tá até acabando. Eu uso muito esse aqui. E toda vez que eu tomo banho e lavo bem o rosto, eu tenho que passar esse creme, porque meu rosto fica bem ressecado muito fácil. Então eu vou deixar aqui no canto pra vocês qual é o creme certo. Mas ele é um creme assim que não tem um cheiro muito bom, mas ele funciona. Tipo, ele é muito caro, aparentemente. Minha mãe que compra, então eu não sei quanto é que custa, mas é da Natura e é muito bom. Ele basicamente faz... Ele não é um creme que hidrata teu rosto e deu. Tipo, ele realmente faz o teu rosto continuamente se auto... Ele tem alguma tecnologia que faz o teu rosto continuamente continuar hidratado, se auto-hidratar. Não sei, mas é muito bom, eu recomendo, né? Conteúdo de vlog. Como ainda ficou bastante maquiagem nos meus olhos, eu decidi passar uma água micelar antes de passar o creme, que daí deixa a pele realmente limpa, né? Minha cara tá brilhando. Essa parte aqui da bochecha, assim, tá ardendo um pouquinho. Mas é tudo bem. Agora sim, minha pele tá bem limpinha e bem hidratada.
Ai, gente, o que eu faço com isso? Bom, gente, meu quarto continua uma bagunça. Basicamente, meu quarto se resume em pilhas de livro. 3 pilhas do meu lado. Aqui atrás tem mais 3 pilhas. E aqui, obviamente, tem mais estante. Esse vlog tá muito, tipo, muito videozinho e pouca falação, né? Eu acho. O que eu tenho primeiro pra falar com vocês? Ontem, então, eu li Eu Me Chamo Antônio. Eu não tava esperando ler esse livro, só que eu tive que esperar meu namorado, porque eu ia fazer, basicamente, ser a Uber dele por um dia, que ele tinha que fazer, resolver várias coisas. Então, resolvi, enquanto eu esperava ele chegar aqui em casa pra gente fazer isso, peguei esse livro aqui pra ler, que é Eu Me Chamo Antônio, do Pedro Gabriel. E, gente, eu gostei muito mais do que eu esperava. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu fiquei pensando em dar 3 estrelas, mas aí depois eu fiquei pensando, tipo, por que não 4? Porque não tem nada nesse livro que eu não gostei, só não é 5 estrelas, porque não é aquela coisa que, sim, vai ficar, tipo, muito forte na minha cabeça, que eu nunca vou esquecer, ou não é alguma coisa, assim, que eu quero levar pra vida inteira, mas é um livro que talvez eu vá até dar uma relida, é um livro que eu acho que eu vou ficar com ele na minha estante, e eu adorei as frases, os trocadilhos, e, inclusive, descobri que tem uma narrativa nesse livro, então tem, sim, uma ideia de tu ler do início ao fim, não é um livro pra tu pegar qualquer frase e ler. Aliás, mesmo que dê pra fazer isso, obviamente, tu pode abrir em qualquer página e tentar decifrar o que tá escrito nessas imagens, o que é muito legal, inclusive, de se fazer. Tu só não consegue ler mais rápido do que... Eu acho que eu demorei mais ou menos 1 hora pra ler esse livro. Talvez menos. Acho que menos que 1 hora, gente. Foi bem rapidinho. Ele tem 192 páginas, então, tipo, mesmo assim, tem páginas que não tem nada escrito, tem 2 páginas pra uma palavra, então, assim, é bem tranquilo de ler, às vezes dá pra ler tranquilo, né, porque a letra não precisa nem ser decifrada, mas tem outros que é mais complicado, tem outros que são bem complicados, e, assim, gente, eu achei muito legal. Tem alguns trocadilhos aqui, deixa eu ver se eu acho algum pra vocês. O amor é um divisor de mágoas. Estou dividido. O amor não deveria nos juntar? O amor só termina quando não começa. E aí, se tu não consegue ler o que tá escrito, aqui no fundo tem, tipo, as frases, entendeu? Tem o número da página e a frase que aquela imagem significa, né? Porque realmente, às vezes, é bem difícil de decifrar. Só teve se eu não me engano, que eu achei que tivesse decifrado e eu tava errada. Pra quem não tá nada acostumado, demora um pouco pra pegar a ideia da letra, da coisa toda. Mas eu achei muito legal. Tem outro aqui. Quem fica faz arte com as sobras de quem parte. Aqui. Coração não faz sentido, nem bate continência. Entendeu? Do exército. Não faz sentido, nem bate continência, entendeu? Tem umas sacadas assim que eu acho muito legal. Estou passando por uma frase difícil. E assim vai, gente. Tem cada uma melhor que a outra. Muita alma nessa hora. E tem os desenhinhos também. As imagens desse livro são muito bonitas. Por mais que, lendo o livro em si, eu não consegui pegar muito bem a narrativa da coisa, tipo, é uma ficção, basicamente, é uma narrativa romântica, né, com os sentimentos e tudo mais sobre o amor. Eu acho que todas essas frases, esses trocadilhos, dá uma vontade de continuar lendo, que é muito bom. E meio que toda aquela ilustração faz tu tentar prestar muito mais atenção na frase e tentar decifrar aquilo do que pensar na narrativa. Só que, como eu falei aqui no final, tem todas as frases, elas, uma depois das outras. Então, depois que eu li o livro inteiro, eu fui lendo essas frases uma depois da outra. E esse livro, ele tem partes, ele é separado por partes, como se fosse tipo capítulos, assim. E lá também é separado por capítulos e todas as frases. E aí eu me liguei sobre essa narrativa. Eu acho que lendo aquelas frases fáceis, né, tá escrito ali, digitado, uma depois da outra, deu pra entender melhor a narrativa. E aí eu gostei mais ainda desse livro. Agora eu vou riscar alguns dos livros que eu li ultimamente que eu não risquei. Não tá nada bonita a coisa. Então, dos 50, eu li 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10, é isso? É isso. Então, o que acontece? Hoje, dia 19, se eu não tenho total certeza. E eu preciso urgentemente editar vídeos. Só que hoje a minha irmã tá usando o computador, então eu vou tentar usar esse tempo que ela tá usando o computador de tarde pra ler o que eu tenho que ler. E aí, vou tentar ler os menores livrinhos hoje pra me livrar deles, basicamente, porque a pilha continua grande, digamos assim. Eu tô lendo Um Diário de um Banana
Dias de Cão, que é o quarto livro da série, é o último que eu tenho aqui em casa. Eu tô na página 48, 50. E esse livro, assim, é muito rápido de ler, gente. Mas, mesmo assim, se demora, são 200 páginas, né? Se demora um certo tempinho lendo, né? Tipo, algumas horas ali. Então, talvez eu vá deixar esse livro pra mais tarde. E fora que depois de ler um livro inteiro com esse personagem, eu meio que... Não sei se eu tô tão afim de ler um livro inteiro, assim, de cabo a rabo dele de novo. Então esse aqui eu vou deixar meio que quietinho lá no canto. Então eu vou pegar livros, assim, que são super curtinhos, que eu vou conseguir ler tudo hoje, sabe? Eu coloquei, inclusive, que eu tava lendo esse aqui. Na verdade, esse aqui eu tive que colocar no Goodreads, porque não tinha. Coloquei esse livro lá no Goodreads. E ele tem texto só nas primeiras páginas. E depois é só fotografia. E mesmo assim, eu peguei pra ler. E eu tava, sei lá, tão cansada. E eu não queria ler isso aqui na hora que eu desisti, mas tá lá como se eu estivesse lendo, porque eu comecei a ler e não terminei mesmo. Então, esse aqui vai ser um dos que eu vou ler hoje, bota lá na cama. Eu também vou pegar e ler esses 3 dessa coleção aqui, Sesc Kokozaki, coleção Ópera Urbana. Então, esse aqui é o Cine Bijou, que eu já li, né, pra mim seria uma releitura. Ele é todo ilustrado, tem pouquíssimo texto, não é, assim, não chega a ser tão pouco quanto o livro infantil, mas é bem pouco texto, então dá pra ler rapidinho. Então esse vai pra cama. Montanha Russa, do Fernando Bonassi. O engraçado é que esses aqui, ele vem com um vivenho aqui no fundo, que eu não sei o que é exatamente. Mas vamos lá, né? Vai ser lido hoje também. E Cidade dos Deitados. Esse aqui eu tô bem ansiosa pra ler, na real, porque esse aqui, olha só que legal, eu quero. Também vem com um livrinho aqui no final, que eu também não sei o que é, veio junto. Só o Cine Bijou que não veio junto, não sei porquê. Esse aqui, gente, eu comecei a ler. Eu tô na página 49. Inclusive, ontem eu tava lendo esse capítulo aqui, que é Oblívio. Gente, eu comecei a dormir. Eu dormi, assim, com o livro aberto do meu lado. Tipo, devo ter dormido 1 hora, assim. Aí eu me acordei e eu tava com esse livro aberto. Eu não consegui, não passei do primeiro parágrafo, eu acho. Esse livro aqui é feito de 35 palavras, 35 autores. Cada palavra um autor escreve alguma coisa. Às vezes é só um poeminha de uma página, às vezes é uma prosa, às vezes é algo mais complexo, de 3, 4 páginas. A maioria, gente, tem 2 páginas ou 1 página, é bem curtinho cada um. Por isso que não é um livro tão grande, né? É um livro fininho até. Mas são 35 palavras. Eu leio tipo umas 4 e eu já fico, sabe? Não dá tanta vontade de ler. Então, assim, de ler muito seguido, sabe? Nisso que eu quero dizer. Então esse aqui também vai ser um dos que eu vou lendo aos poucos. E eu vou colocando a atualização do que eu vou lendo lá no Goodreads, porque esses livros que tem, tipo, muita coisa separadinha dentro deles, eu acabo esquecendo, entendeu? Tipo, como é que eu vou lembrar de 35 textinhos dessas palavras? Não tem como lembrar de tudo, ainda mais dos que eu não entendi nada, né? Tem uns que eu não entendi literalmente nada. Daí eu tô colocando lá, coloco, tipo, o que eu achei de cada um e tal. Aí hoje eu também pretendo ler esses 2 aqui, já que foi bem rapidinho de ler o Eu Me Chamo Antônio. Eu vou ler o segundo Eu Me Chamo Antônio e o Ilustre Poesia, que também é da mesma coisa, que é do Eu Me Chamo Antônio. Só preciso abrir eles, inclusive. Ontem eu até pensei em ler, mas daí eu acabei pegando outra coisa pra ler e no fim não deu pra ler. E eu, assim, é muito estranho porque parece que eu tô cada vez... Eu tô lendo esses livros e eu não tô lendo eles tão rápido quanto eu esperava, né? E é engraçado que eu tô chegando, sei lá, cada vez que eu leio um livro, eu chego mais perto da minha meta, né? Que é 126 livros. Mas, cada vez que eu olho, parece que eu tô muito longe. E aí eu tô meio triste com isso. Mesma coisa que o outro, gente. Tô até ansiosa pra ler esse aqui. O Ilustre Poesia, eu tô até achando que eu vou ler, tipo, de noite, assim, sabe? Né? Talvez eu não leia, tipo, literalmente depois do outro lá. Esse aqui eu não sei se... Ah, ele parece mais mole que os outros. Ai, que bonitinho. Ele é um pouquinho mais... Ele tem uma pegada um pouquinho diferente dos outros. Mas bem pouquinho. Parece ter mais texto, gente. Tem uns textos assim no meio que nos outros não tem. Talvez esse aqui seja um pouquinho mais longo. Vou deixar por último esse aqui, então. No dia, né? Se eu tiver lido todos os outros, aí eu leio esse. Um livro que não tem texto nenhum, vai ser o primeiro que eu vou ler. É um livro todo acartonado, sabe? Parece de criança mesmo. 3 livrinhos de criança. Expliquei esses livrinhos aqui no início do vlog, eu acho. Não sei. Vai ser lido hoje também. Super curtinho de ler. Outro livrinho de criança, esse aqui, Um Sonho Feito de Linhas. Eu tô até... Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda que é esse livro. Eu tô... Enfim, vou ler. Esse eu não sei. Esse aqui
também vou ler. Olha a finura desse livro, não dá nem pra... nem aparece direito na câmera. Ele é invisível. Todo ilustrado também, pouco texto. Vai dar pra ler em minutos. Vai junto lá na pilha. E eu também tenho essas duas HQs, mas eu não acho que eu vá ler hoje. Talvez eu pegue, tipo, amanhã pra ler elas. Mas hoje eu vou ler os Molambolengos, que é também de criança, infantil, tem pouco texto, muita ilustração, e eu quero me livrar desses livros logo. Então, isso foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 livros. Então, se eu conseguir ler esses 13 livros hoje, tipo agora, 13 não, 12, porque o Ilustre vai ser talvez. Então, 12 livros que talvez eu vá ler agora, em tipo, pouquíssimo tempo. E uma coisa que eu percebi, gente, é que eu tenho que ler esse livro. Tipo, antes do fim do ano, porque eu prometi que eu ia ler algum livro que a Mayara me indicasse. Um dos que ela me indicou foi esse, eu escolhi esse. Então, eu tenho que ler isso aqui antes do fim do ano. Então, talvez eu leia, tipo, amanhã também, junto com as HQs, se não der tempo hoje, né? Então, vamos começar. Oi, são 10 horas da noite. Ai, eu deixei os livros lá. Como vocês viram, eu acho, eu consegui ler 4 livros. Um deles, um livro sem letras. O único texto que tem é isso aqui atrás e o título aqui na frente. De resto é só realmente figuras que vendo com um óculos 3D, tipo, sensacional. Eu acho, se não me engano, eu dei 3 estrelas. É um livro bem engraçado, assim, no sentido de que, tipo, tu fica meio deslumbrado olhando aquilo com um óculos 3D feito de papel. É legal ver tudo como as mãos se mexem e tudo mais. E realmente parece que toda essa ilustração tá saltando da tela. Parece que essas ilustrações estão, tipo, saltando do livro e realmente existem, sabe? E é bem legal nesse sentido, mas eu acho que pelo tamanho do livro, teve uns que eu não achei tão interessante assim, e começou a ficar interessante lá pela metade em diante, e eu acho que eles poderiam ter feito mais coisas interessantes, tipo, eles conseguiriam, como é que eu vou dizer? Eu dei 3 estrelas porque eu acho que com essa ideia poderia ter sido feito tanta coisa mais legal. O início é meio ok, e aí vai ficando melhor, mas daí não passa disso. Tipo, não passa de, que interessante. E aí tu vai pra próxima. E daí a próxima é tipo, legal, essa aqui é talvez um pouco mais interessante. E é tipo... E aí é isso, sabe? Tipo, é interessante até certo ponto. E aí para de ser interessante, entendeu? Enfim, depois eu li esse livrinho infantil, que é Um Sonho Feito de Linhas. Gente, esse livro é muito legal. Basicamente, então, a gente tá seguindo essa menininha e a mãe dela, que é costureira, e elas vivem numa cidade bem pequenininha. Aparentemente, essa cidade é tão pequenininha que tem 2 ruas
Tem uma hora que chega o circo na cidade. Pela primeira vez, a menininha, ela vê pessoas completamente diferentes que ela nunca tinha visto antes e coisas totalmente estranhas pra ela. E aí ela vai ao espetáculo e ela vai tantas vezes ao espetáculo com a mãe que o pessoal do circo fica amigo delas e basicamente ela fica com esses sonhos na cabeça, assim, com essa... Como é que eu vou dizer? Ela fica com aquilo na cabeça de pessoas estranhas chegando na cidade e saindo da cidade, que eu acho que não é tão claro, provavelmente para crianças, assim, não seria tão claro o motivo desse circo tá na história, mas é óbvio que isso foi algo tão impactante na vida da menininha que quando ela cresceu, ela viu que ela também podia sair daquela cidade, que ela também podia fazer parte de um mundo totalmente diferente que não é a cidade dela. E é isso que acontece, né? Ela cresce e ela sai de casa, mesmo com a mãe aflita de que ela pode simplesmente não voltar, né? Tipo, a mãe não quer que ela vá embora de casa pra não voltar depois, sabe? Mas não é isso que acontece. Ela volta, obviamente ela sai, ela vive uma boa parte da vida dela fora. Não é muito explicado o que ela faz fora da cidade, até porque é uma história infantil, então não é algo assim super detalhado, né? Mas ela fica um tempo fora, mas todo esse tempo ela tinha saudade da mãe e ela tinha um plano na cabeça. E aí ela volta pra cidade, tô contando toda a história, tá? Ela volta pra cidade e funda uma primeira biblioteca da cidade. E ela basicamente se torna uma escritora, bibliotecária, fundadora da biblioteca da cidadezinha pequenas em que elas viviam. É uma história linda, gente. Eu amei isso aqui. Eu acho que eu dei 4 estrelas. Eu daria 5, mas eu acho que a escrita pra uma história infantil poderia ter sido mais simples. Não é que, assim, teve uma hora que até eu me confundi com um negócio, assim, gente, eu tenho, sei lá, 20 e poucos anos, 24, tenho 24 anos, e aí tem uma hora que aparece aqui, ao abrir a porta, explosão de música, de risos e beijos. Ou seja, a menina chegou, a mulher já, né, voltou pra casa e a mãe, ao abrir a porta, ficou tão eufórica e, obviamente, a filha também ficou, né? As duas ficaram muito eufóricas e muito felizes de se ver, que houve, então, uma música de risos e beijos. Mas quando eu li essa frase, eu achei que fosse, tipo, muitas pessoas junto, que não fosse só a filha e a mãe, que fosse várias outras pessoas junto, e por isso que tinha música, sabe? Mas claro, isso é só um exemplo. Eu acho que não tô dizendo que o texto devia ser menor, até porque muitas vezes os pais leem pros filhos, e eu acho que essa é uma história muito bonita de se ler pros filhos, sinceramente. E não é muito grande, mas também não é tão pequena assim pra se ler pros filhos, né? Tem outro exemplo aqui, ó. Um dia as mãos da mãe deixariam de bordar histórias para a filha morar, e ela teria de serzir o próprio tempo. Nem eu sei o que significa serzir, gente. Dá pra entender no contexto, mas uma criança talvez não entenderia, sabe? Eu não tô dizendo que todas as palavras têm que ser super cuidadosas pra que a criança entenda. É normal a gente ter um crescimento e a gente não conhecer certas palavras, principalmente quando criança, e o principal das histórias e da leitura é conhecer novas palavras, novas frases, novas expressões, mas eu achei meio demais, tipo, poderia ter, em vários momentos, poderia ter sido escrito de uma forma mais simplória. E é só por isso que eu não dei 5 estrelas, mas merece. A história em si merece 5 estrelas. Eu achei lindo demais isso aqui, tá? Eu que sou meio chata com essas coisas, eu acho. Outra que eu li, Elefante, do Bartolomeu Campos de Queiroz, e as ilustrações é do Novelli, que ele assina assim, ó, e o sobrenome é Novelli. Aparentemente ele morou boa parte aqui em Porto Alegre, então achei interessante que ele é basicamente porto-alegrense. Ele só não é porque ele não nasceu aqui, mas ele morou boa parte aqui em Porto Alegre. Esse livro, ele foi publicado em 2013 e o autor morreu em 2012. E aqui no final é dito que esse livro foi enviado pra Kozak, né, pra editora, tipo, uma semana antes dele morrer, alguma coisa assim. Então, é bem bizarro, assim, isso, sabe? Que eu achei bem interessante. Agora, vamos voltar aqui. Aqui, atrás, diz que é literatura infanto-juvenil. Até pode ser, mas é assim, é bem surreal e é uma escrita um pouco densa. Não é densa, é uma escrita um pouco... A escrita é surreal, não só o que acontece na história é surreal. Às vezes o que acontece na história é surreal e a gente pode não entender exatamente, não visualizar tão bem o que tá acontecendo por ser algo surreal, mas a escrita é simples o suficiente pra gente entender o que tá acontecendo na história, né, as ocorrências. Isso aqui, não só a história é
surreal, mas a escrita também é surreal. Então tem coisas que às vezes não é tão entendível. E tudo bem ser infanto-juvenil e ser algo surreal, não tem problema nenhum. O problema é que além de eu, que sou adulta, posso não entender algo nesse nível infanto-juvenil, então alguém que seja infanto-juvenil, tipo, vai entender muito menos, eu achei as ilustrações meio... Tipo, essa daqui é bonita, aí a próxima é mais bonita ainda. Daí tem um elefantinho ali na mão também, tem um mini elefantinho ali. Mas assim, é um pouco creepy, sabe? É um pouco assustadora. E aí tem uma outra, então, tem outras que eu achei assim, meio assustadoras demais. Tipo, não é que são necessariamente ou com esse propósito de serem assustadoras, mas eu acho que eu provavelmente acharia isso estranho o suficiente pra poder ter pesadelos com isso, talvez, se eu fosse criança. E eu não sei, pode acontecer, sabe? Então, nesse sentido, eu achei meio estranho, assim, pra leitura de criança, sabe? Mas não que eu proibiria, eu só acho realmente meio estranho. Ah, esse aqui, então, gente, é tipo uma pessoa, ou sei lá, um rosto com um elefante dentro da cabeça, e aí o elefante com a pessoa dentro da cabeça. Eu achei sensacional a ilustração, tá? Eu achei sensacional. Agora, pra ser infanto-juvenil, eu já acho meio estranho, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Acabei dando 3 estrelas porque eu acho que tem algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, a questão do elefante tá na história, e a história toda, ela se passa dentro de um sonho. A história é um sonho acontecendo, e a gente sabe que isso é um sonho de alguém, tá? E aí esse elefante tá dentro do sonho dessa pessoa. E esse elefante quer dormir pra sonhar, porque ele é feliz sonhando. Então a gente tem um sonho dentro de um sonho acontecendo ali na história, mas a gente não sabe o que esse elefante tá sonhando. E a história acaba com esse pensamento, né, da pessoa que tá sonhando, quer saber o que o elefante tá sonhando. E isso é um pensamento tão interessante de se fazer, de tipo, tu tem alguém sonhando dentro do teu sonho, e é o teu próprio sonho, mas tu não sabe o que aquele pedacinho do teu sonho tá sonhando. Mano, isso é muito bizarro, entendeu? Outra coisa também, a parte do amor, porque essa pessoa que tá sonhando, ela começa a sentir um amor por esse elefante aqui, ó. E esse elefante tá na palma da mão dessa pessoa no sonho, né? E aí tem uma hora que a pessoa fala assim: e meu cuidado dobrado para não fechar a mão e sufocar o elefantinho era o amor se manifestando até na ponta dos meus dedos. No sonho, meu corpo era todo amor. E aí tem outra parte aqui que eu também achei bem interessante, que é: tive medo de assistir ao meu amor cair no mar e ser um navegante a se afogar. Contive meu desejo para não interditar a sua liberdade. O amor tem seus mudos sofrimentos. Então, essas partes eu achei bem interessante. Mas a leitura em si da história não é algo que me cativou muito, sabe? Não é algo que eu achei super interessante e super divertido. Eu acho que tem reflexões muito interessantes, mas que um adulto faria. Uma criança não entenderia muito a história, eu acho. Talvez achasse alguma coisa interessante, mas a escrita é um pouco robusta, tudo aquilo, sabe? Então, para uma criança, para um adolescente, talvez funcione. Principalmente um adolescente que seja bem, sabe? Que tenha muitos pensamentos e etc. Mas, enfim, dei 3 estrelas nesse sentido, porque é pra ser pra criança, é pra ser infanto-juvenil, mas eu não achei com essa pegada. E eu achei que não é uma história que me dê muita vontade de ler, não achei muito assim, uau, que divertido, que legal. Mas eu achei algumas reflexões bem interessantes. Talvez mereça mais que 3 estrelas, mas eu dei 3 estrelas. E outro que eu li foi Os Molambos. Esse aqui eu acho que eu acabei lendo 2 vezes, porque pra ver se eu entendi bem a história, não sei. Esse aqui realmente é infantil e é uma história toda rimada, gente. Todos os textos, tudo que tá escrito aqui é tudo rimado. E eu achei isso muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro que o livro inteiro fosse rimado. E é um livro meio creepy, nesse aspecto bem... Assim, até a ilustração, até a história, tudo tem esse aspecto meio sombrio, meio assustador, mas é pra ser assim mesmo. E aqui a gente tem a menininha da história, que ela é a principal. Então, basicamente, a história começa com essa menininha. Ela se perde num parque de diversão, daí ela entra nessa carroça, é uma carroça, e aí lá dentro ela se mete em confusão com os molambolengos. E aí, basicamente, ela é uma menina que é muito mimada. Ela grita com eles porque eles estouram o balão dela. Tipo, chora, esperneia e grita com eles. Fala que o avô dela vai, tipo, dar a cabeça deles pra ela porque eles estouraram o balão dela.
E aí, na questão do avô dela, ele aparece lá do nada. Tipo, é muito estranha essa história, gente. É muito... É surreal e é muito paranormal. Porque os molambolengos, eles são tipo fantoches, assim. Eles são grudados por cordas. E é muito estranho, entendeu? A história, no fim das contas, é que ela vira um deles porque o avô... É como se fosse um castigo pra ela por ela ser tão mimada. E ela tem que aprender a não ser mimada. Então ela vai, tipo, viver com eles. E é tipo isso a história, entendeu? E aí eu achei interessante nesse sentido. O livro todo, ele é muito bem ilustrado. A ilustração dá esse toque sombrio, assim, muito bem feito. Que é estranho, é. Eu não sei, eu acabei dando 3 estrelas também porque eu achei interessante. Eu não achei, assim, que a história tem uma ótima moral, mas eu achei muito legal as rimas, eu achei muito legal o tom da história de ser meio creepy, assim, de ser todo ele meio assustador, de ser sombrio. É um livro infantil muito diferente, então eu acho que vale, sei lá, talvez mostrar para as crianças. Às vezes a gente tem todo esse negócio de proteger as crianças, de não deixar ver filme de terror, não sei o quê. E às vezes a gente dá a chance para fazer algo completamente diferente. Pode dar aquele sustinho, pode deixar a criança com pesadelos, mas é experiências da vida, entendeu? E também aposto que vai ter crianças que vão amar isso aqui, entendeu? Então, nesse sentido, eu achei bem interessante. Mas é aquilo, eu não achei a história muito cheia, eu não achei a história muito rica. Podia ter mais coisa na história, podia ter mais detalhes na história, podia ser uma história um pouco maior. Então é isso, né? Na minha experiência, eu dou 3 estrelas. Mas eu acho que tem muitos pontos positivos. Eu gostei. Eu tentei ler mais coisas hoje. Comecei a ler isso aqui, não terminei. Comecei também a ler isso aqui de novo. Mas aí meu irmão chegou. Meu irmão mora em Curitiba. E ele veio aqui pra Porto Alegre nos visitar no Natal e no Ano Novo. Então, né, tive que dar atenção a isso. Depois fiquei conversando com a minha mãe. Tentei consertar um negócio que não deu certo. E agora já são 10h30 da noite. Não editei o vídeo que eu queria editar. Talvez eu faça isso amanhã. Amanhã eu vou ter que acordar cedo, 7h da manhã eu vou cortar meu cabelo. Eu vou colocar aqui, ó. E agora de livro infantil falta 4,5, porque o Diário de um Banana eu tô lendo, então, né, falta 4,5 de infantil, já li quase tudo. Eu tenho que acordar cedo amanhã, às 7h, vai vir uma pessoa, um cabeleireiro, amigo da minha mãe, pra cortar nossos cabelos, e eu tô a fim de fazer um corte legal no meu cabelo, faz tempo que eu não corto meu cabelo. Então, antes de dormir, eu pretendo ler esse livro aqui, no mínimo terminar esse aqui que eu comecei, mas talvez eu consiga ler mais um desses. E é o que eu vou deixar de meta pra hoje, porque eu acho que é o que eu consigo fazer. Amanhã talvez eu não consiga ler muito, mas como eu disse, eu vou terminar esse vlog aqui. Dos 50 livros que eu tinha planejado ler no mês de dezembro, faltam 36. Pra minha meta de 126 livros, falta 34. Não 36. Então, pra atingir a minha meta, eu preciso ler 34 livros. Deixa eu botar o celular pra carregar antes que acabe a bateria. Então, o que acontece? Hoje, dia 20 de dezembro, o dia já acabou, inclusive. Eu tenho 10 dias pra ler, tipo, 30 e poucos livros. Eu acho meio impossível. Tipo, acho muito mesmo. Até porque amanhã vai ser um dia super corrido, que nem eu falei, a gente vai ter que acordar 7 da manhã. E a partir dali, é bem provável que eu e minha mãe, a gente vá pra comprar um monte de coisa, que minha mãe ainda não comprou alguns presentes de Natal, essas coisas. Então eu vou com ela ajudar nisso. E eu não sei que horas a gente vai voltar pra casa, eu não sei se eu não vou estar muito cansada, eu não sei se eu vou conseguir ler. Provavelmente meu namorado também vai vir amanhã, e com meu namorado aqui em casa, eu geralmente leio menos mesmo. E é isso, gente, final de ano, tem mais gente, tem mais coisa pra fazer. Eu tenho também que fazer um bolo enorme no meio da semana, que demora o dia inteiro pra fazer. Então, as coisas vão indo. Eu vou tentar ler 34 livros pra atingir minha meta? Óbvio que eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Espero que sim. Fiquem atentos, então, pros próximos vídeos do canal. É isso, espero que vocês tenham gostado desses vlogs de leitura de Natal. E eu espero também fazer melhor no ano que vem, porque eu gostei da ideia de fazer vlogs de Natal. Só espero que ano que vem seja mais bem organizada a coisa, né? Ou talvez vocês gostem de coisas não organizadas, vai saber. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e até a próxima. I'll make a brand new start of it.